Algumas pessoas têm dúvidas sobre se é realmente necessário fazer um aquecimento antes do treino e como fazer isso do jeito certo, para que você não se machuque e tenha um desempenho ainda melhor. Se essa é uma dúvida que você tem, esse vídeo aqui é para você. Bom, pensa no seguinte cenário. Você acabou de chegar na academia e aí conversou com o professor e ele te mandou caminhar na esteira durante 10 minutos para você aquecer. Aí você vai, caminha de maneira bem tranquila, quase não cansa, e depois você vai fazer a sua série. Será que isso conta como aquecimento? Será que isso realmente prepara o seu corpo para o treino? A resposta é não. Não prepara porque foi algo muito leve. Você praticamente não cansou, entende? Mas como precisa ser então o aquecimento? Antes de eu te explicar como precisa ser, eu preciso te explicar o porquê ele existe. A função do aquecimento, como o próprio nome já diz, é aquecer o seu corpo, é elevar a temperatura corporal, é preparar seus músculos, suas articulações, para o que você vai fazer a seguir. Para que quando você for realmente fazer o treino, ele já esteja meio preparado, já esteja quente, entende? Muitas pessoas simplesmente chegam, fazem o exercício, não aquecem nada e aí vão embora. Isso aumenta muito a chance de você se machucar, porque você precisa antes criar um ambiente favorável para fazer o exercício, e isso você consegue através do aquecimento. É certeza que se você nunca aquecer, você vai se machucar? Não, não é certeza. Mas as estatísticas, as chances são que você, ao não realizar um bom aquecimento, você aumenta muito a chance de você se machucar. E não só aumenta, você também perde desempenho no treino. Porque uma das funções, além de preparar e aquecer o corpo, é você melhorar o desempenho naqueles exercícios, porque os seus músculos já vão estar meio preparados, entende? Então, existem basicamente duas formas de aquecimento: o aquecimento geral e o aquecimento específico. O aquecimento geral, como o próprio nome já diz, ele é muito geral. A função dele é basicamente preparar o terreno e aumentar a temperatura do seu corpo. É como se fosse mandado uma mensagem assim, ó. Se prepara porque daqui a pouco a gente vai começar a pegar um pouco mais pesado. Então, o aquecimento geral é isso, preparar o terreno. E como que você pode fazer um aquecimento geral? Você pode usar aeróbicos para isso. Normalmente são utilizados exercícios aeróbicos. Então pode ser esteira, pode ser a bicicleta, pode ser o transporte, pular corda, pode ser o remo, polichinelo, escalador, enfim, são muitas as opções. Só que tem um detalhe, esse aquecimento geral ele não pode ser muito leve. Caminhar 10 minutos na esteira é uma atividade muito leve, que não vai preparar o terreno do jeito certo, não vai aumentar a temperatura corporal, e isso não vai adiantar nada. Então, uma das características do aquecimento geral é que ele precisa gerar um certo esforço para você fazer. Você precisa cansar, você precisa suar. E aí você consegue fazer isso aí mais ou menos de 5 a 10 minutos. É o suficiente. Já é mais do que o necessário para você conseguir esse estímulo primário. Beleza. Você fez o seu aquecimento geral e depois, como que você vai fazer? Você vai fazer o seu treino direto? Sim, você vai para o treino direto, só que tem agora o aquecimento específico. Vamos supor que você vai treinar a perna hoje. E aí o seu primeiro exercício é o agachamento. Aí você vai lá no agachamento, pega o máximo de peso que você consegue logo na primeira série e faz o seu exercício. Será que está certo isso? Não. O aquecimento específico é exatamente isso. É você pegar o exercício que você vai começar o seu dia, né, o seu treino, e aquecer de maneira mais específica nele. Então você precisa ir pouco a pouco aumentando a carga, pouco a pouco fazendo com que o seu corpo se acostume com aquele exercício. Se você consegue pegar 50 quilos no agachamento, você não pode começar já fazendo isso direto. Você precisa crescer, colocar pouco a pouco o peso. Então, essa é uma das características do aquecimento específico.
Você usa o próprio exercício do seu treino, normalmente o primeiro do treino, e você vai fazendo um aumento gradual de carga. Você começa com 5 quilos, aí aumenta para 10, depois passa para 15. Então você vai aumentando gradualmente até você chegar na sua carga máxima. E aí sim você começar o exercício propriamente dito, porque antes foi só um aquecimento. Em relação a quanto tempo deve durar o aquecimento, eu recomendo que somando as duas partes, né, o aquecimento geral e o específico, você gaste em torno aí de 10 a 15 minutos. É mais do que o suficiente para você conseguir preparar muito bem o seu corpo. Aí você pode estar pensando, nossa Thiago, tudo isso só para eu me aquecer? Sim, tudo isso. O aquecimento é uma parte fundamental do treino e é importante que você faça ele bem feito. Para as pessoas que treinam em casa, esse aquecimento ele pode ser feito de uma maneira mais tranquila e ser gasto menos tempo nele. Por quê? Porque normalmente, não é uma regra, tá? Mas a grande maioria das pessoas que treinam em casa treinam com o peso do próprio corpo ou com um material ou outro ali que gera uma certa dificuldade. Não são colocadas cargas mais altas. Já na academia, você tem essa chance, já tem essa possibilidade de aumentar o peso com muito mais facilidade. A intensidade acaba sendo muito mais alta. Então é muito importante que você faça um aquecimento muito mais elaborado do que você faria se estivesse em casa. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Eu espero que as suas dúvidas tenham sido tiradas e se ficou alguma, comenta aqui embaixo que eu respondo tirando ela para você. Lembrando que se esse vídeo fez sentido para você, clica no gostei, se inscreve no canal, porque assim você fica por dentro de todos os conteúdos que eu posto aqui.